Fala, aluno número 1, beleza? Tá começando mais uma aula de física agora. Fala, aluno número 1, beleza? Professor Péricles aqui. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre indução eletromagnética. Essa é uma matéria muito importante, não só porque cai no Enem bastante, né? Todo ano tem uma questãozinha te esperando sobre indução eletromagnética. Mas ela não é importante só por isso. Ela é muito importante porque é devido a esse processo de indução eletromagnética que a gente tem todas essas energias elétricas que a gente utiliza hoje, tá? Então, vem comigo para a gente aprender mais um pouquinho sobre isso. Para você saber na íntegra esse processo de indução eletromagnética, você precisa entender um pouquinho de campo magnético. Isso você já aprendeu muito bem comigo nas aulas anteriores. O que é que eu preciso para gerar um campo magnético? Uai, Pé, você falou que é só jogar um ímã no espaço. Esse ímã abandonado no espaço, ele perturba esse espaço em uma natureza elétrica. Isso mesmo. Se eu soltar um ímã no espaço, eu gero um campo magnético. Qual que é a outra forma de eu gerar um campo magnético? Uai, Péricles, você citou para mim o experimento de Oersted. Você falou que na medida em que um fio é percorrido por corrente, esse fio gera em torno dele um campo magnético. Ok, então você sabe muito bem como gerar um campo magnético. Esse é o primeiro quesito para a gente entender um pouquinho sobre indução eletromagnética. Não existe indução eletromagnética sem fluxo magnético. Mas o que é um fluxo magnético? Essa palavra é palavra sua, do seu cotidiano. O que seria um fluxo de carros? Uai, Pés, eu costumo dizer, nossa, o fluxo de carros ali naquela região, naquele semáforo, naquela rua, naquela seção, está intenso. Quando o quê? Quando tem muito carro passando naquele lugar. Muito carro passando num lugar específico. Então, fluxo, na verdade, é uma forma de quantificar o tanto de coisa que está passando em um determinado lugar ou o tanto de coisa que está acontecendo em um certo intervalo de tempo. No nosso caso aqui, fluxo vai ser o tanto de coisa que está passando em um determinado lugar. Se eu falo de fluxo magnético, que tanto de coisa seria essa? Isso mesmo, campo magnético. Então, fluxo magnético é uma forma de medir o tanto de campo magnético passando em um determinado lugar, passando em uma determinada área. Então, para eu estudar fluxo magnético, eu preciso de quê? Campo passando por uma determinada área. Beleza? Olha, eu coloquei dois ímãs aqui. Como assim, Pérez? Dois ímãs? Esse aqui eu só tenho um com polo norte e aqui um com polo sul. E não existe ímã só com polo norte ou só com polo sul. Isso mesmo, eu gostei da sua criteriosidade, tá? É isso mesmo. Mas digamos que esse ímã aqui, o meu polo sul está lá no infinito e você não consegue enxergar ele. Digamos que para esse ímã aqui, o polo norte está lá no infinito e você não consegue enxergar ele, tá? Então eu só representei as partes, porque de fato não existe só ímã só com polo norte e não existe ímã só com polo sul. Foi? E você aprendeu muito bem que campo magnético flui de onde para onde? Do polo norte para o polo sul. Então essas linhas que eu representei aqui, fluindo do polo norte para o polo sul, são linhas de indução magnética. Até agora eu só estou estudando a grandeza campo. Mas na medida em que eu peguei uma espira, ó, e coloquei aqui, blau, eu estou tendo campo passando por dentro da espira, concorda? Eu estou tendo campo passando por uma determinada área. Se eu tenho campo passando por uma determinada área, agora sim eu consigo estudar uma grandeza que eu chamo de fluxo magnético. Nossa, Pérez, então você está querendo me dizer que fluxo é campo passando por uma determinada área, por uma determinada coisa? Se eu pegar um metal e eu tiver campo magnético passando por essa área desse metal, eu tenho fluxo magnético? Sim. Se eu pegar uma espira e eu tiver campo magnético passando pela área dessa espira, eu tenho fluxo magnético? Sim. Se eu pegar um copo e tiver campo magnético passando por dentro desse copo, eu tenho fluxo magnético? Sim. Mas só me interessaria o fluxo magnético por dentro desse copo se esse copo fosse de material condutor. Se for de um material de plástico, não me interessa esse fluxo, porque eu não terei
efeitos de indução eletromagnética, tá? No futuro, daqui a pouco, você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Então, fluxo magnético, na verdade, é o tanto de campo que está passando por uma determinada área. Então, imagina que nessa região toda aqui eu estou tendo linhas de indução magnética. Você concorda se eu colocar uma espira aqui? Eu vou ter um determinado fluxo, eu vou ter uma determinada quantidade de campo passando por dentro dessa espira? Concordo, Péricles. E se eu aumentar a área dessa espira, você concorda que eu vou ter mais linhas de indução passando por dentro dessa espira? Concordo, Péricles. Então, se eu estou tendo mais linhas de indução passando por dentro da espira, eu estou tendo um fluxo magnético maior? Concordo perfeitamente com você, Péricles. Eu só estou querendo te mostrar que essa expressão de fluxo magnético pode ser dada da seguinte forma. Fluxo magnético é igual a BA. Ou seja, quanto maior for a intensidade dessa linha de indução, maior vai ser o meu fluxo. E quanto maior for essa área permeável, né, eu chamo de área permeável, que é a área em que está recebendo essas linhas de indução. Quanto maior for essa área, maior vai ser o meu fluxo magnético. Péricles, tem uma historinha de cosseno de θ? Tem. Mais para frente a gente vai entender melhor o que seria esse cosseno de θ, tá? E na física não existe grandeza sem unidade de medida. Para fluxo magnético, a unidade de medida vai ser Weber. Até agora de boa? Então, o fluxo magnético é algo muito simples. É só a forma de quantificar o tanto de campo que está passando por uma determinada área. E, geralmente, a área que a gente vai utilizar aqui vai ser a área de uma espira. Belezinha? Péricles, o que é esse fio no quadro? Eu fiquei curioso. Não, é só para você lembrar que fio percorrido por corrente vai gerar em torno dele, aplica a regra da mão direita, chama o dedão de corrente, vai gerar em torno dele um campo magnético. De modo que desse lado eu vou ter um campo magnético entrando e do outro lado eu vou ter um campo magnético saindo. Para que eu estou revisando isso com você? Porque se eu colocar uma espira aqui agora, ó, se eu colocar uma espira aqui agora, eu estou tendo o quê? Campo magnético passando por dentro da espira. Se eu tenho um campo magnético passando por dentro da espira, que eu passo a estudar? Fluxo magnético, ok? Então, fluxo magnético, na verdade, é o tanto de campo que está passando por uma determinada área. Isso vai ser muito importante para a gente entender o processo de indução eletromagnética. É tão importante esse entendimento de fluxo magnético que eu melhorei a visualização e trouxe aqui para a nossa tela um desenho mais bonitinho, uma ilustração mais bonitinha para a gente conseguir enxergar com maestria, para a gente conseguir enxergar com precisão. Foi? Então vamos lá? Tá aqui. Pontinhos, 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 quer dizer o quê? Um vetor saindo. E nesse meu caso, vai ser um vetor de campo magnético. Então eu estou tendo uma região de campo magnético saindo do plano. Então eu estou tendo campo magnético saindo da minha tela. Até agora eu tenho fluxo magnético? Não, Péricles. Fluxo magnético é se esse campo estiver passando por uma determinada área. Aí sim você passa a estudar fluxo magnético. Mas até então você só tem um campo, então você não tem fluxo magnético. Isso mesmo. É por isso que essa minha espirinha está aqui, ó. O que você acha que eu vou fazer com ela? Vou colocar ela para percorrer essa região de campo. Na medida em que essa espira passar pela região de campo, eu vou ter fluxo magnético. E você concorda que, na medida em que ela vai entrando, vai aumentando esse tanto de campo magnético que está passando por dentro dela, logo vai aumentando o fluxo magnético? Vamos ver? Ó, está passando. Passou. Pesa, não enxerguei, está muito rápido. De fato, está muito rápido. Vamos pegar essa espira e voltar ela? Ó, eu pausei aqui para quê? Para você entender. Ó. Quando ela estava entrando, a área permeável era essa aqui. Ó. Então, eu estou tendo uma área pequenininha
Se eu tenho uma área pequenininha permeável, isso quer dizer que o meu fluxo magnético nesse momento é pequenininho, tá? Vamos pôr ela mais para dentro um pouquinho? Aí sim, na medida em que a minha espira entra totalmente nessa região de campo magnético, eu tenho uma área permeável quase integral. Então, nesse momento, eu posso dizer que o meu fluxo magnético é máximo, porque toda a área da minha espira está sendo atravessada por um campo magnético. Tá? Se eu jogasse lá na expressão B vezes A, aqui seria um momento em que o A apareceria integral na expressão. E aqui a gente tem um momento de saída, vamos ver? Na medida em que ela vai saindo, de novo, ó, uma pequena área da espira fica permeável, fica sendo atravessada por um campo magnético. Então, o meu fluxo magnético, nesse momento, ele é reduzido. Então, esse é um método de variar a área. Como que eu poderia variar essa área? Ué, se você fizesse uma espira meio que sanfonada, que você faz assim com ela. Então, na medida em que você aumenta a área da espira, você aumenta o fluxo. Na medida em que você diminui a área da espira, você diminui o fluxo. Vamos para mais um caso, que é o caso que eu coloquei ali no quadro para a gente, tá? Esse caso é o caso em que a minha espira gira. Vamos lá? Ok. Vamos apagar, né? Que eu rabisquei esse negócio. Agora a gente vai variar a angulação da espira. Até agora, polo norte, polo sul, mesmo desenho que eu coloquei no quadro. E a gente sabe que campo magnético flui de onde para onde? Uai, você falou para mim que campo magnético flui do polo norte para o polo sul. Vamos lá? Aí, fluindo do polo norte para o polo sul. Até agora, eu tenho fluxo magnético? Não, Péricles, fluxo magnético você só tem se e somente se esse campo atravessar uma determinada área. Então agora eu vou colocar uma espira nesse campo, pode ser? Para a gente ter o fluxo magnético. Tá aí, subi a minha espira. Só que não sei se você conseguiu entender o desenho, eu coloquei a espira assim. Nesse momento em que a espira está assim, eu tenho campo passando por dentro dela? Péricles, você não tem campo passando por dentro dela. Então, se você não tem campo passando por dentro dela nesse momento, o fluxo magnético é zero. Tá? Você conseguiria enxergar isso facilmente pela expressão. Qual que é a expressão de fluxo? Fluxo é igual a BA cosseno θ. Esse cosseno θ é cosseno de quê? É o cosseno entre o ângulo das grandezas envolvidas, ângulo entre área e campo magnético. Ok? Ué, Péricles, mas o ângulo entre a área e o campo magnético, nesse caso, é zero. Não, por que não? Porque a área é uma superfície plana. A área é contida por infinitos segmentos de retas. Então, se eu for olhar uma angulação entre a área, eu teria infinitas angulações, se é que você me entende, geometricamente falando. Então, para eu ter uma angulação precisa, esse ângulo é o ângulo entre as linhas de indução e a normal da área, tá? Então, vamos colocar essa normal da área aqui? Ok, então seria esse ângulo, tá? Que ângulo que é esse? 90. E cosseno de 90 dá o quê? Uai, Pedro, estou lembrando aqui que cosseno de 90 é zero. Por isso que nesse momento o meu fluxo magnético é zero, porque nesse momento, ó, eu não tenho nenhuma linha de indução passando por dentro dessa espira. Foi? Belezinha? Então eu estou te explicando. E aqui embaixo, ó, eu coloquei a visão frontal da coisa, para você enxergar a espira assim e ver que não tem nenhum campo passando por dentro dela. Mas na medida em que eu girar a espira, vamos girar essa espira um pouquinho? Girei, ó. Ah, sim, agora sim, ó. Na medida em que eu girei, a espira passou a entrar mais linhas de campo. Por quê? Porque o meu cosseno aqui não é mais zero. Tá? Esse cosseno ele foi aumentando. Vamos girar mais um pouquinho? Ó, girei mais um pouquinho. Na medida em que eu girei mais um pouquinho, ó, mais linhas de indução foi entrando e passando por dentro da espira. É por isso que aparece esse cosseno. Esse cosseno é para te mostrar matematicamente
que a área permeável, na medida em que a espira vai girando, é essa aqui, ó. Eu poderia demonstrar isso para você matematicamente, mas eu acho que não carece e também o meu tempo está acabando, tá? Isso nunca vai ser cobrado de você, ok? Mas aquele cosseno, na verdade, é para te mostrar que a área permeável é essa alturinha que vai aumentando na medida em que você vai girando a espira. Até que eu vou girar mais um pouquinho, girei mais um pouquinho, eu tenho um momento máximo em que todas as linhas de redução vão passar por dentro da espira. E se a gente for jogar na expressão, a gente vai ver que esse fluxo é máximo mesmo. Por quê? Qual que é o ângulo aqui, ó, entre essa linha e essa? Uai, Pés, eu acho que é zero. Então, concorda? Você lembra lá na matemática, né? Que 1 é o valor máximo para cosseno. Então, se 1 é o valor máximo para cosseno, nesse momento em que o meu cosseno é 1, é o momento em que o meu fluxo é máximo. E graficamente, olhando aqui para a figura, você enxergou isso mesmo. Na medida em que a espira está assim, esse vai ser o momento em que vai passar mais linhas de indução magnética. Então, nesse momento, vai ser o momento de fluxo magnético máximo. Ok? Então, eu estou te explicando o porquê desse cosseno na expressão. E lembra, esse cosseno é cosseno de qual ângulo? O ângulo entre as linhas de indução e a normal da área da minha espira. Beleza? Vamos continuar visualizando mais esse fluxo magnético? Então, até agora eu te mostrei como que esse fluxo varia pela área, né? A gente pode pegar uma área e passar por dentro de uma região de campo magnético. E agora eu estou te mostrando como que esse fluxo varia pelo ângulo. A gente coloca uma espira e coloca ela para girar dentro dessa região de campo magnético. Foi? E por fim, a gente vai pegar uma última situação, que é variando a intensidade. Foi? Você pôs esse fio, eu já estou te sacando. Você está querendo que esse fio seja percorrido por corrente e esse fio vai gerar um campo magnético em torno dele? É assim, então vamos colocar uma corrente passando por ele? Aqui está a minha corrente I, ok? Corrente I passando por ele, então isso quer dizer o quê? Que agora ele vai gerar em torno dele um campo magnético. Se aplicar a regra da mão direita, vamos lá. Corrente subindo, desse lado do fio eu vou ter um campo magnético entrando e do outro lado do fio um campo magnético saindo. Eu quero um campo magnético, vou estudar só essa parte do fio. Desse lado do fio eu vou ter o quê? Um campo magnético saindo. E graficamente a representação vetorial para o vetor saindo é o quê? Pontinhos, né? Então vamos fazer aparecer uns pontinhos aqui. Ok? Então essa é a representação vetorial do campo magnético, saindo do plano. Beleza? Ok. Tem o fluxo magnético? Tem não, para você ter fluxo magnético, você tem que colocar uma área aqui. Melhor seria se você colocasse uma espira. Isso mesmo, você está aprendendo direitinho. Então vamos colocar uma espira aqui? Agora sim, você tem fluxo magnético. Ok, como que você faz para variar esse fluxo? Agora eu estou querendo fazer uma variação com a intensidade, certo? Então, se eu variar essas linhas de indução, aumentar essa intensidade de campo magnético, você concorda que eu vario o fluxo magnético? Uai, Pérez, é verdade, né? Porque fluxo é igual a quê? BA, cosseno θ. Certo? Nesse caso aqui, meu cosseno é o quê? Normal está aqui, linha de indução está aqui, cosseno de 0, 1. Então nem precisa olhar para esse cosseno, ok? E eu estou te mostrando aqui na expressão que se eu aumentar a intensidade do campo, eu vou aumentar a intensidade do fluxo. Me fala uma forma de aumentar a intensidade do campo magnético que passa por dentro dessa espira. Uai, Pés, como é um campo gerado por uma corrente, eu acho que se aumentasse a intensidade dessa corrente, você aumentaria a intensidade do campo. Será mesmo? Vamos relembrar a expressão? Qual que é a expressão de campo magnético gerado por fio? Uai, Pés, é μI sobre 2πd, na qual D é a distância do ponto estudado até o fio que está gerando esse campo. Vamos lá? Se eu aumentar a corrente, foi o que me falaram. Se eu aumentar a corrente, como são gradientes diretamente proporcionais, eu também estou aumentando o campo magnético.
corretamente. Tá? Então, se eu aumentar a corrente, eu aumento o campo. E se eu aumentar o campo, eu aumento o fluxo. É isso que eu vou fazer agora. Tá? Vou apagar aqui. Então, o que eu quero fazer para aumentar esse campo magnético? Uai, você falou para mim que você quer aumentar a corrente. Vamos aumentar essa corrente? Vamos lá? Aí, aumentei a corrente, logo aumentei a intensidade das linhas de indução. Se eu aumentei a intensidade dessas linhas de indução, a intensidade de campo magnético, eu aumentei o fluxo magnético. Existe uma outra forma também de variar isso. Se eu ligasse esse fio em uma rede elétrica de alta tensão, daqui a pouco você vai aprender comigo que a corrente que passa por aquela rede é uma corrente alternada, ela varia o tempo todo. E se essa corrente varia o tempo todo, esse campo magnético também varia o tempo todo. Então, se você ligar esse fio a uma corrente, a uma rede de alta tensão, você vai ter uma variação constante, digamos assim. Né? Uai, Pedro, também está contraditório. Variação constante? Não, o que eu quero te dizer é isso. Eu tenho uma variação que ocorre o tempo todo, periodicamente, tá? Então, para eu fazer isso, para facilitar a minha vida, se eu quero uma variação de fluxo magnético, é só ligar esse fio a uma rede de alta tensão. Vamos colocar isso em uma rede de alta tensão? Aí, colocou a rede de alta tensão, liguei esse fio lá, esse condutor, agora eu tenho uma corrente variando o tempo inteiro. Corrente variando o tempo inteiro, minhas linhas de indução variam o tempo inteiro, minhas linhas de indução variam o tempo inteiro, o fluxo magnético também varia o tempo inteiro. Mas eu não estou te entendendo o porquê que você está enfatizando essa variação de fluxo magnético para mim. Eu estou querendo te mostrar, enfatizar, na verdade, essa variação de fluxo magnético, porque indução eletromagnética existe só se variar o fluxo magnético. Quer ver? Vem comigo. O que Faraday falou? Isso mesmo. Ó. Se eu tenho um fluxo variando em um certo intervalo de tempo, eu vou induzir naquele condutor que está recebendo esse fluxo uma DDP. Então, é só isso que Faraday falou. Eu acho que é muito fácil de entender. Faraday falou, se o fluxo está variando, ou seja, se eu pegar qualquer uma daquelas situações que eu coloquei ali na tela para a gente, que mostra que o fluxo está variando, se esse fluxo variar, eu vou induzir no meu condutor uma força eletromotriz. Força eletromotriz a gente costuma chamar também de quê? DDP, diferença de potencial. Tá? Então, essa força eletromotriz vai ter como unidade de medida o volt. Foi? Então, Faraday falou só isso. Quando o meu fluxo magnético varia, eu induzo no condutor que está recebendo esse fluxo uma diferença de potencial. E a gente aprendeu lá na eletrodinâmica que quando o meu condutor ou o meu resistor, que na verdade todo condutor tem uma resistência interna, quando essa resistência fica submetida a uma DDP, surge também uma corrente elétrica. Foi? Então, o que Faraday falou? Que quando acontece esses processos de variação do fluxo magnético que eu te mostrei, eu induzo no meu condutor uma diferença de potencial. É basicamente isso. E junto com essa DDP, uma corrente elétrica. Ok? Belezinha? Pés, eu não entendi, não ficou muito claro. Para ficar mais claro, vamos para mais alguns exemplos aqui na tela? Agora a gente está diante de uma usina hidrelétrica, porque a usina hidrelétrica é o melhor exemplo de indução eletromagnética. O que é indução eletromagnética mesmo? É o que Faraday falou. Faraday falou que quando há uma variação do fluxo magnético, e a gente viu aqui 3 formas de variar esse fluxo, quando há uma variação do fluxo magnético, é induzido na minha espira, no meu condutor, uma DDP e junto com essa DDP uma corrente elétrica. Tá? Então o melhor exemplo dessa indução eletromagnética é uma usina hidrelétrica. Vamos lá? Acho que você já sabe mais ou menos como funciona uma usina hidrelétrica. Na usina hidrelétrica eu tenho uma água represada a uma certa altura. Tá? Aqui está a minha água represada, faltou um azinho aqui. Então, eu tenho uma água represada a uma determinada altura e a gente sabe que todo corpo elevado, quando eu elevo um corpo, esse corpo armazena qual tipo de energia? Uai, Pepes, energia gravitacional, né? Que
pela expressão é mgh. Isso mesmo. Então, na medida em que eu elevo a minha água, eu estou armazenando uma energia gravitacional nela. De modo que eu tenho uma comporta aqui. Ó. Quando eu abrir essa comporta, essa água vai passar a se movimentar. Então, eu vou ter uma energia potencial gravitacional sendo transformada em energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento. Beleza? Vamos abrir as comportas aqui para a gente ver essa água movimentando? Então aqui, ó, estou tendo minha água movimentando. De boa? Uai, pensa, o que vai acontecer com essa aguinha agora? Ó, ela está se movimentando. Quando ela chegar aqui nessa turbina, ela vai girar a turbina. E é no giro da turbina que eu produzo, entre aspas, energia elétrica. O que você acha que está por trás dessa turbina elétrica? Uai, Pés, trem girando, você falou nessa aula de alguma coisa girando. Você lembra o que eu falei? O que girou aqui nessa aula? Uma espira. Você lembra que eu peguei uma espira, coloquei no campo magnético e girei essa espira? Na medida em que eu girei essa espira, eu variei o fluxo magnético, e como eu variei o fluxo magnético, Faraday falou para mim que essa variação induziu na minha espira, no meu condutor, uma DDP, e junto com essa DDP, uma corrente elétrica. Então, o que você acha que está por trás dessa turbina? Isso mesmo, uma espira. E essa espira está inserida onde? Em um campo magnético externo, de modo que a turbina vai girar, a espira também vai girar. E quando a espira girar, o fluxo magnético vai variar. E quando o fluxo magnético variar, vai induzir na minha espira uma DDP e uma corrente elétrica. Vamos melhorar essa visualização e dar um zoom nessa turbina aqui? Está aqui, ó. Minha turbina, deu um zoom nela, ó. Na medida em que a água passar por ela, ela vai girar. Mas olha o que está associado à minha turbina. Uma espira. E essa espira está inserida onde? Em um campo magnético externo. De modo que eu tenho um fluxo magnético. E quando minha turbina gira, a espira gira. Quando a espira gira, eu vario o fluxo magnético. E Faraday falou para mim que quando há uma variação, lembra disso, ó, que Faraday falou para mim? Que a DDP é a variação do fluxo magnético em um certo intervalo de tempo. E é justamente isso que está acontecendo. Ó. Quando a espira gira, o fluxo varia. Quando o fluxo varia, eu induzo na minha espira uma DDP e junto com essa DDP uma corrente alternada. Belezinha? Você está entendendo? Então, quando a minha espira girar, o meu fluxo magnético vai variar e vai surgir na espira uma corrente elétrica. Aqui eu coloquei uma corrente em dois sentidos para dizer que é uma corrente alternada, porque a gente vai ter sempre um fluxo máximo indo para um fluxo mínimo. Então, nessa alternância, digamos assim, de fluxo máximo para fluxo mínimo, a gente vai ter uma DDP positiva e uma DDP negativa, uma corrente positiva e uma corrente negativa. E esses sinais servem só para mostrar para mim o sentido dessa corrente, para dizer que ela está indo de um máximo positivo para um máximo negativo, digamos assim. Só para dizer que uma hora ela está circulando no sentido anti-horário, outra hora ela está circulando no sentido horário. Tá? Você concorda que essa corrente que chega aqui para a gente, corrente elétrica das usinas, você concorda? Então é isso mesmo, a corrente que está chegando aqui para a gente agora é uma corrente elétrica alternada, ela muda de valor e sentido o tempo inteiro. Uai, por que eu não percebo as luzes piscando? Porque essa alternância dessa corrente, essa variação é da ordem de... ela é aproximadamente 60 Hz. O que isso quer dizer? Que ela vai e volta 60 vezes a cada segundo. Então a gente não consegue perceber essa alternância de corrente, essa variação do sentido da corrente. Mas é justamente essa corrente que está saindo aqui das usinas que chega aqui para a gente. Então essas correntes elas vão para as linhas de transmissão de rede elétrica. Foi? Até chegar aqui para a gente. Mas é importante enfatizar que não é de fato a corrente que sai aqui que já vem aqui para nós. Então ela vai passar por um processo de transformação, porque a corrente que sai aqui é uma corrente muito intensa, tá? Então mais para frente você vai entender um pouquinho sobre os transformadores que vão ser usados para reduzir essa corrente, tá? Até porque essa corrente aqui que sai é muito alta,
E lembra comigo, essa corrente ela vai passar por fios. E fio é como se fosse um aparelho elétrico, lembra? Ele consome energia, só que esse consumo de energia, na verdade, não é um consumo, é uma dissipação que acontece por efeito Joule. E quanto maior for a intensidade dessa corrente, maior vai ser essa energia dissipada. Então, não é interessante para mim que essa corrente já saia daqui e vá para as residências. Por quê? Porque eu vou ter uma grande energia dissipada. Então, eu tenho que transformar essa corrente para ela ser menor, para percorrer esses vários fios até chegar na nossa casa, ok? É por isso que, na verdade, é só essa corrente que consegue sofrer esse processo de transformação, tá? Mais para frente, quando a gente estudar transformador, você vai perceber isso comigo, tá? Então, é só a corrente alternada, é necessário que essa corrente seja alternada para ela sofrer uma transformação. Okay? As correntes de baterias, por exemplo, elas não conseguem sofrer uma alteração, porque são correntes contínuas. Mas as correntes produzidas em usinas elétricas são correntes que mudam de sentido, valor o tempo todo. Por quê? Porque ela é produzida, entre aspas, através da variação do fluxo. Ou uma hora eu tenho um fluxo máximo, uma hora eu tenho um fluxo mínimo. Então eu tenho uma variação o tempo todo e é nessa variação em que eu tenho uma mudança de valor e sentido da minha corrente elétrica, tá? E é importante enfatizar que qualquer usina, aqui a gente tratou de uma usina hidrelétrica, funciona por esse processo. Vamos ver mais algumas usinas? Eu acho que eu coloquei algumas aqui. Vamos passar para frente? Que usina que é essa, hein? Uai, Pérez. Não é a hidrelétrica, não? Não. Você está vendo que aqui são os ventiladores? Você está vendo que está parecendo uma eólica de cabeça para baixo, dentro da água? Então, esse tipo de usina a gente chama de usina maremotriz. Ok? Então, a usina maremotriz é a eólica de cabeça para baixo, na qual ela aproveita o movimento das marés para quê? Para girar uma turbina. E o que você acha que tem por trás dessa turbina? Uai, parece que tem uma espira. E essa espira está o quê? Inserida em um campo magnético. E na medida em que essa turbina gira, a espira gira. Na medida em que a espira gira, eu vario o fluxo magnético. No que eu vario o fluxo magnético, eu induzo na minha espira uma DDP e uma corrente elétrica alternada. Foi? Então, eu estou te mostrando que nas usinas maremotrizes também é um processo de indução eletromagnética. Vamos ver se eu separei mais alguma usina aqui para a gente. Agora sim, ó, essa aqui é a eólica, tá? Os ventiladores para cima, tentando aproveitar o quê? O movimento dos ventos. Mas você está vendo que o princípio é o mesmo? Antes eu tinha uma água que estava represada, passou por uma turbina e girou a turbina. Giro de turbina, é a mesma coisa. Depois eu tinha uma turbina de cabeça para baixo que aproveitou o movimento da maré para girar a turbina. Giro de turbina, do mesmo jeito. Agora aqui, ó, eu estou tendo o quê? Um vento girando a turbina. É a mesma coisa, mas é a turbina do mesmo jeito. O que você acha que está por trás dessa turbina? Uai, Pérez. Uma espira. E essa espira está o quê? Inserida em um campo magnético. Quando a turbina gira, a espira gira. Quando a espira gira, eu vario o fluxo magnético. E Faraday falou para a gente que quando existe uma variação do fluxo magnético, é induzido na minha espira, no meu condutor, uma DDP e uma corrente elétrica alternada. Vamos ver se eu coloquei mais uma usina aqui para a gente? Ué, então um trem meio fumaçado aqui. Que usina que é essa? Uai, Péricles, está parecendo uma termoelétrica ou uma nuclear? As duas parecem muito, tá? Se eu olhar essa figura não dá para definir, mas se eu colocar um Danger do inglês, você conhece? Danger, se traduzir quer dizer pó com a mão, não é perigoso, tá? Então se eu colocar um Danger vai ser o quê? Uma usina nuclear. Tá? Porque todas você vai ver fumaça saindo. Nesse desenho, para especificar, Danger, usina nuclear. Como que funciona uma usina nuclear? Uai, Pés, eu lembro que a fissão do núcleo de urânio é isso. Mas por que a gente quebra o urânio? Por quê? Para liberar energia. E essa energia, na verdade, é uma energia térmica. E essa energia térmica vai ser usada para quê? Para aquecer água.
Só que é um aquecimento muito intenso que essa água vai o quê? Evaporar. E esse vapor da água é muito intenso, digamos assim, que vai fazer o quê? Vai girar uma turbina. E o que você acha que está por trás dessa turbina? Uma espira inserida em um campo magnético. Quando essa turbina gira, a espira gira. Quando a espira gira, varia o fluxo magnético. E Faraday falou para a gente que quando há uma variação do fluxo magnético, é induzido na minha espira uma DDP e uma corrente elétrica alternada. Mas e se não tivesse o Danger? Se fosse uma usina termoelétrica, como que ficaria? Vamos lá? Agora é uma usina termoelétrica. Como que funciona uma usina termoelétrica? Uai, Pés, você pega ali um trem e queima esse trem. Lógico que você vai queimar um trem que consiga liberar muita energia para a gente conseguir aquecer uma água e essa água evaporar de uma maneira intensa, digamos assim. É isso. Então, na termoelétrica você queima alguma coisa e você usa a energia liberada pela queima dessa coisa para aquecer uma água. De novo, essa água vai evaporar e o vapor dessa água vai ser usado para quê? Para girar uma turbina. O que você acha que está por trás dessa turbina? Uma espira. E o que você acha que essa espira está onde? Inserida em um campo magnético externo. Quando a turbina gira, a espira gira. Quando a espira gira, há uma variação do fluxo magnético. E Faraday falou para a gente que quando há uma variação do fluxo magnético, é induzido nessa espira, nesse condutor, uma diferença de potencial. Você viu que no meu exemplo inicial, lá da usina hidrelétrica, eu peguei uma espira só e coloquei dentro de um campo magnético? Não foi? Foi. É um modelo simplificado. Essas turbinas aqui são muito intensas, não é só uma espira, são várias. E se aparecer várias espiras e você precisar calcular essa DDP, é só colocar um N aqui na expressão, tá? Na qual esse N vai ser o número de espiras utilizadas nesse processo de indução eletromagnética. Foi? Deu para entender um pouquinho? O que é a indução eletromagnética, então? É a variação de um fluxo magnético. E essa variação consegue induzir uma DDP e uma corrente. Lembre-se, em todo o processo de indução eletromagnética, tanto a DDP quanto a corrente, elas não são constantes, tá? Minha DDP é variada e a minha corrente é alternada, ok? Então, em qualquer processo de indução eletromagnética, a gente vai ter uma corrente alternada e uma DDP variada. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa, só para não encerrar a aula incompleta. Não tem mais nenhuma usina, então eu finalizo minha aula aqui. Então, valeu, abraço, até a próxima, tchau, tchau.